Fala galera, beleza? Eu sou o Léo Nascimento do canal Aqui é Grêmio e nós vamos falar sobre a vitória do Grêmio sobre o Sportivo. Sportivo 0, Grêmio 2 pelo Campeonato Gaúcho, segundo jogo do Grêmio no campeonato, mas válido pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. O jogo aconteceu em Bento Gonçalves e o jogo começou com o time totalmente modificado. O técnico Renato resolveu fazer uma mescla do time reserva com os jogadores que já atuaram, que eram da base, que já estavam no grupo profissional. Até deixei isso aqui no vídeo anterior, que seriam do grupo de transição, que não existe mais. Agora o grupo de transição seria o Sub-21 e esses jogadores estão no time profissional. E a escalação começou com Breno no gol, foi pouco acionado, mas quando foi preciso ele estava lá para cumprir a sua função. Wanderson na direita, Rodrigues, Juan e Bruno Cortes como capitão, Darlan, Tassiano, Pinares, aí entrou com Guilherme Azevedo pela direita, Léo Chu, grande destaque, que era a sensação que todo mundo estava esperando pela esquerda, e Isaac como centroavante, mas fazendo a função de um falso 9. E isso teve consequências no primeiro tempo do jogo. O Grêmio não entrou no 4-2-3-1 como seria de costume, e essa função do 4-1-4-1 com esse falso 9, ele atrapalhou um pouco até o próprio jogo do Pinares. O Pinares não conseguiu armar tantos jogos, até porque ele estava meio que marcado. Teve um marcador em si em cima dele, mas ele teve que fazer as suas jogadas mais para lateral e não em vertical como ele fez no jogo anterior, que ele teve mais espaços contra o Ayacucho. Nesse jogo, a gente pode analisar que o Renato montou um time com uma espinha dorsal de jogadores experientes. Nós podemos considerar que o Rodrigues é um jogador que jogou a temporada de 2020, é um jogador já que, por mais que tenha 22 anos, fará 23 agora, ele é um jogador sim de confiança e ele é um jogador que é experiente. Ele veio jogando os últimos jogos, até porque o Jeromel estava fora e ele era um titular, ficou como titular, né? Perdeu a posição nas finais na Copa do Brasil para o Paulo Miranda. Mas o meio-campo estava acionado com o Tassiano, que é o homem de confiança do técnico Renato. Ainda ninguém consegue entender o porquê há tanta confiança, e ele ficou hoje o jogo inteirinho jogando, não teve oportunidade, não quis fazer essa mudança no meio-campo com outros jogadores. E aí ele posiciona o Tassiano junto com o Darlan no meio-campo e o Pinares, que seria o armador do jogo. Mas no 4-1-4-1, ele deixou o Darlan fixado como primeiro volante e o Tassiano na direita e o Pinares na esquerda. E o Tassiano tentava fazer essa função de ida e volta para deixar o Pinares mais livre para armar. Mas eles não se acertaram dessa vez, não foi como no Ayacucho. No jogo contra o Ayacucho, o Grêmio jogou no 4-2-3-1. E aí o Pinares ficou mais livre, centralizado, para poder fazer as jogadas ou nas laterais ou em vertical, no caso, ou horizontal e vertical, os lances de armação do jogo, podendo utilizar a velocidade dos jogadores das extremas, né? Nesse jogo, o Grêmio conseguiu armar muito com o Léo Chu. O Léo Chu veio buscar mais o jogo e talvez por isso não tenha aparecido tanto o jogo do próprio Pinares. Então o Léo Chu voltava, ele fazia o lance junto com o Pinares, ele usava o lado esquerdo junto com o Bruno Cortes, e ele foi um dos destaques no primeiro tempo. Ele driblou, ele atacou, ele foi para cima do adversário, ele conseguiu fazer os seus lances plásticos, vamos dizer assim. Ele dava os dribles e ia para a linha de fundo fazer os cruzamentos. Teve chance de fazer gol, bateu de dentro da área, teve um lance dele dentro da área, mas não conseguiu converter. E aí o outro destaque, que seria pelo lado direito, o Guilherme Azevedo também é diferenciado. Ele é um jogador, eu falei aqui num outro vídeo, que ele lembra muito Douglas Costa. Ele é aquele jogador que ele parte para cima, ele tem velocidade. Como ele é baixinho, ele é pequeno, ele tem essa vantagem. E isso fez com que o Grêmio ganhasse mais uma arma durante o jogo. É um jogador que pode ir para cima do adversário e ele no confronto do homem um contra um, ele pode sofrer a falta. A carga do jogador adversário é muito maior em cima dele, e dependendo da forma que ele for para o confronto, ele pode cavar uma falta muito perigosa. Isso aconteceu 2 vezes nesse jogo contra o Sportivo. Uma delas já era no final do segundo tempo. O lateral já não era mais o Wanderson, era o Felipe cruzou para dentro da área e deu num rebote que o próprio
Lucas Araújo chutou e a bola foi para a linha de fundo, foi escanteio. Então, assim, cria-se mais uma oportunidade de fazer jogadas de falta, para fazer jogadas ensaiadas e trabalhar mais uma oportunidade de ataque com o time do Grêmio para atingir o adversário. Bom, no lado esquerdo, o Bruno Cortes foi seguro. Foi chamado durante o jogo, foi chamado a atenção várias vezes para o técnico Renato, mas ele era o capitão do time. E ele conseguiu passar tranquilidade, principalmente no segundo tempo, quando entrou o outro destaque, que foi o Léo Pereira. O Léo Pereira entrou no lugar do Léo Chu, e eu não confesso para vocês que eu não tinha visto os lances do Léo Pereira assim quando ele estava na base, mas ele entrou com uma disposição pelo lado esquerdo assim com muita vontade e todos os lances dele ele ganhou na velocidade. Ele fez um lance com o Bruno Cortes que ele recebeu a bola na linha de fundo pelo próprio Lucas Araújo, ele retornou, tocou a bola para o Cortes jogou por cima e ele saiu na velocidade e ele ganhou. A tomada de decisão dele que foi um pouco errada, ele estava na linha de fundo e ele podia ter tocado para trás e resolveu chutar para ver se o goleiro espalmava. Eu entendi o que ele quis fazer. O goleiro botava para o meio da área, o goleiro botava para dentro a bola. Ele tentou fazer alguma coisa dessa forma, só que ele bateu mal na bola, a bola subiu muito alto. Foi um lance assim, curioso pela velocidade que ele colocou, que ele implementou em cima do adversário. E ele já é uma outra linha do lado esquerdo que está surgindo. E o Grêmio está formando, olha só, nós estamos falando aqui com a saída do PP, que agora chegou o Léo Chu de volta, provavelmente o Léo Chu vai ser esse jogador. O Elias, que a gente estava esperando, o Elias está machucado. E nós temos o Ferreirinha já, que já é a realidade, ele já está no time profissional. Então o Léo Chu e o Ferreirinha vão brigar ali por aquele espaço. Provavelmente o Ferreirinha terá essa oportunidade, até por ser mais velho, e tá no grupo de 2020. O Léo Chu tá chegando agora e vai ter que ganhar o espaço dele. Mas o Léo Pereira é demais. Eu não sei quantos anos dele tem, vou buscar depois levantar a ficha dele para poder passar para vocês. É um destaque tremendo. Outro jogador de destaque que a gente tem que colocar aqui foi o próprio Lucas Araújo. O Lucas Araújo, quando entrou, todo mundo pedindo, a torcida vem pedindo o Lucas Araújo há muito tempo. Há muito tempo. O Grêmio tem camisa 5, tem camisa 5, tem na base. O cara é marcador, ele é brigador, ele é o cara que dá o combate, ele é o cara que sabe sair jogando. E o Renato não colocou 2020 para jogar. O Renato deu uma enrolada. Ele jogou só uma partida, ele jogou 5 ou 6 minutos num jogo da Libertadores, que foi para segurar o jogo. Se eu não me engano, foi contra a Universidade Católica. Depois a gente posso buscar isso. Mas o Lucas Araújo, ele entrou. Tudo bem que é contra o Sportivo, é um time que mas é um time de profissional, tem jogadores experientes jogando. Ele armou o jogo, quando ele entrou, ele botou, agora é comigo. Ele foi para cima, ele deu o combate, ele tirou a bola da frente da área, ele tirou a bola dentro da área, ele saiu para o jogo, ele armou, ele deixou o Léo Pereira pifado dentro da área e cavou o pênalti. O Léo Pereira entrou, ele fez uma jogada com o Léo Pereira, sobrou para ele pegou e tocou entre os zagueiros e o lateral. O jogo que o Grêmio está acostumado a fazer. Ele deixou ele na cara do gol. O Léo Pereira sofreu a falta dentro da área, um carrinho que pegou no pé direito dele. O Lucas Araújo pediu para bater o pênalti. O Tassiano até estava na volta, tipo, deixa eu bater. Eles estavam discutindo quem ia bater e o Lucas Araújo, eu vou bater. Ele bateu, converteu. Muito emocionado, terminou o jogo, foi falando sobre a perda de um primo e o destaque, né? Fazer o primeiro gol como profissional, mostrar que ele realmente tinha condições e ele pode sim ser o camisa 5 que o Grêmio estava procurando. Eu já falava aqui que conheço o futebol dele e dessa vez era a oportunidade que ele tinha assim de mostrar e ele... eu acredito muito no futebol dele, tomara que ele consiga se firmar e mostrar que ele é o cara que o Grêmio estava procurando. O outro destaque que a gente vem falando, até a gente fez um vídeo sobre isso, é sobre o goleiro Breno. Será que o Grêmio tem goleiro? Será que o Grêmio precisa contratar um goleiro? E a gente escutando agora aqui, terminando o jogo, sobre os repórteres falando do jogo, escutaram nos bastidores que o Renato vai dar mais oportunidade para ele. Isso é muito bom. Por mais que a gente já sabe que ele vai jogar contra o Ayacucho, lá em Lima, não, ele vai jogar no Equador. Ele teve 2 lances que ele foi
exigidos hoje no jogo. Teve uma cabeçada do centroavante do Esportivo, não lembro o nome, ele cabeceou de baixo para cima, assim. Tradicional, o que precisa ser feito, como manda a cartilha do centroavante. E ele espalmou. E ele espalmou para o lado. Ele não colocou para dentro da área, por meio da área, nem para cima. Ele espalmou para o lado. Ou seja, ele já é consciente do que ele precisa. A bola não tem que ir para o meio da área, tem que ir para os lados. E para onde ele pulou, ele espalmou a bola. Então ele foi muito seguro. E o outro foi um chute de fora da área muito forte. E ele simplesmente se abaixou, protegeu a bola e agarrou ela com firmeza em um tempo. Ou seja, muito seguro, muito calmo, muito tranquilo. Teve situações em que a bola tinha que sair jogando, ele utilizou os pés com naturalidade, como se fosse um armador. E acredito que o Grêmio achou o camisa 1. Tudo bem, é um jogo contra o Esportivo, o Grêmio precisava vencer, mas assim, colocar a gurizada para jogar num jogo que é o segundo do Campeonato Gaúcho, lembrando que em 2020 o Grêmio sofreu com os jogadores que eram das categorias de base, né, do Campeonato Gaúcho. Lembro que o grupo de transição do Grêmio não foi bem nos primeiros jogos, o Grêmio teve que recorrer para o profissional para poder recuperar, senão ia sair fora. Agora não, eles entraram, pode ser que eles estejam mais maduros, mais experientes, e eles deram conta. O jogo foi assim, intenso, com alta velocidade, e a gente percebe que que os jogadores têm muito para agregar no time profissional do Grêmio, porque o futebol hoje é intenso, é velocidade, é preparação física, é toque de bola, e tu tem que utilizar cada característica de seu jogador para criar oportunidades de gol. E o Grêmio, nesse jogo de hoje, mostrou que tem Léo Chu, que tem Guilherme Azevedo, que tem o Lucas Araújo, que é um volante que sabe armar. E o Lucas Araújo hoje mostra que ele pode ser o camisa 5. Por que não? Galera, se você chegou até aqui, então, não se esqueça, se inscreva no canal, dê o seu like e ative as notificações para poder continuar recebendo mais vídeos. Beleza? Aqui é Grêmio.